Olá! Hoje a gente vai desvendar um pouco do universo do servidor público federal aqui no Brasil. O que será que a lei e a ética esperam de quem ocupa essa posição tão importante? Vamos juntos entender quais são os pilares que sustentam o serviço público. E para começar a nossa conversa, essa citação do Código de Ética do IBGE é perfeita. Ela já dá o tom de tudo. A ideia aqui é muito clara. Não basta só não fazer o que é errado. É preciso ir além. É preciso buscar ativamente o que é certo, o que é bom para todo mundo. O foco, no fim das contas, é sempre o bem comum. Então, antes mesmo de a gente entrar em leis, artigos, incisos, precisamos falar da base de tudo, a ética, porque é a partir dela, dessa base, que se constrói a confiança entre a sociedade e o serviço público. Olha só, isso aqui é basicamente o DNA do servidor público ideal. O Código de Ética do IBGE deixa bem claro, a conduta exemplar não é só no horário de trabalho não, é esperada o tempo todo. Dignidade, ser eficiente, ter uma bússola moral interna são os ingredientes essenciais em cada ação, sabe? Em cada decisão. Ok, mas como é que esses valores éticos todos viram regras práticas do dia a dia? Bom, é aí que entra a famosa Lei 8.112 de 1990, que vai estabelecer os deveres fundamentais do servidor. O artigo 116 é, vamos dizer assim, o manual de instruções do servidor. Ele lista tudo aquilo que o servidor tem que fazer, são as obrigações, as ações esperadas para agir corretamente, sempre pensando no interesse público. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa lista. São os deveres essenciais. Por exemplo, ser leal à instituição. E isso significa defender os valores dela. Outro ponto-chave, cumprir as ordens superiores. Sim, é fundamental, mas com um limite bem claro, nunca as que forem obviamente ilegais. E atender bem o público, isso não é um favor, é uma obrigação. Cada item aqui é uma peça-chave para a gente ter um serviço público de qualidade. Certo. Se os deveres mostram o caminho que se deve seguir, as proibições são como as placas de pare na beira da estrada. Elas definem, sem deixar dúvida, o que um servidor público não pode fazer de jeito nenhum. E então, fica a pergunta, o que a lei proíbe de forma categórica? Bom, a lei não deixa muita margem para interpretação, não. Esse comparativo aqui é genial porque ele mostra os dois lados da mesma moeda. De um lado, o dever de cuidar do que é público. Do outro, a proibição de usar esses mesmíssimos recursos para benefício próprio. É uma lógica simples, né? Mas é muito poderosa para proteger o patrimônio que, no fim, é de todos nós. Pois é, o artigo 117 traz uma lista de atitudes que são simplesmente inaceitáveis. Usar o cargo para se beneficiar, ser negligente com as tarefas, receber propina, tudo isso não só é ilegal, como destrói a confiança que a população tem no serviço público. E é por isso que a lei é tão rigorosa nesse ponto. Um ponto super importante. Um servidor pode ter mais de um cargo público? Olha, a regra geral é não. Existem sim algumas exceções bem específicas, como para professores e profissionais de saúde. Mas mesmo nesses casos tem uma condição. Os horários não podem se chocar de jeito nenhum. Mas e quando as regras são quebradas? O que acontece? Quais são as consequências reais? É isso que a gente vai ver agora. Um erro pode sair caro e em 3 áreas diferentes ao mesmo tempo: civil, penal e administrativa. E o mais importante que o artigo 121 deixa claro é que as punições podem se somar. Ou seja, um único ato errado pode gerar a obrigação de devolver dinheiro, responder a um processo criminal e ainda por cima ser demitido. As punições seguem uma escadinha de gravidade. Para uma falta mais leve, uma advertência por escrito. Para algo um pouco mais sério, suspensão. E para as infrações que são gravíssimas, aí a consequência é a demissão. É um sistema progressivo, sabe? A resposta é proporcional ao erro. A demissão é a penalidade máxima, o fim da linha. E ela só é aplicada em casos muito, muito graves, como corrupção, improbidade administrativa ou outros crimes sérios. O artigo 132 apresenta uma lista bem fechada dessas situações, não tem muito espaço para interpretação, não. Uma coisa é faltar um dia ou outro. Outra, bem diferente, é o abandono de cargo. O artigo 138 define bem isso. Para ser considerado abandono, o servidor precisa sumir, mas não é só sumir. Tem que ser de forma intencional por mais de 30 dias seguidos. Isso tudo levanta uma questão bem importante. Será que a administração pública pode punir um servidor a qualquer momento, não importa quanto tempo já tenha passado desde a infração? A resposta é não. A lei estabelece prazos para que a administração possa agir. Como o artigo 142 mostra, esses prazos variam.
São 180 dias para aplicar uma advertência, 2 anos para uma suspensão e 5 anos para os casos mais graves, aqueles que podem levar à demissão. Então, é bom guardar este número, 5 anos. Esse é o prazo máximo que a administração tem para punir as infrações mais sérias, e esse prazo começa a contar a partir do momento que o fato se torna conhecido. Se esse tempo passar, a chance de punir prescreve. Depois de passar por tudo isso, deveres, proibições, consequências, o que é que fica? O que, no final das contas, define um bom servidor público? Acho que a resposta pode ser resumida nestes 3 pilares. Integridade, para ser sempre honesto e transparente. Dedicação, para servir da melhor forma possível. E, claro, respeito à lei, que é o guia para tudo. A união desses 3 elementos é o que forma um servidor exemplar. E assim a gente termina essa análise sobre o caminho ético e legal do servidor público. É uma jornada, sem dúvida, de muita responsabilidade, mas que tem um destino muito claro: construir, dia após dia, um serviço público que realmente sirva a todos.